Vamos fazer o nosso estudo semanal do índice Bovespa e também desses papéis aqui, ó, pela sequência: Petrobras, Vale, Semig, BTOW, Banco Inter, as siderúrgicas, os bancos e terminamos com Direcional DIR3, que foi um pedido para que nós estudássemos esse papel. Com relação ao índice Bovespa, observamos que o índice rompe essa lateralização e agora, gente, começa a enfrentar aqui uma resistência já nessa região. Tá? 81.705 é uma resistência dada por essa região aqui. Ó. Se o índice continuar subindo, a próxima resistência significativa de curto prazo, na minha opinião, é 82.690 pontos. Por quê? É onde nós temos esse verdadeiro paredão aqui que foi deixado lá no mês de maio ainda. Se o índice voltar a cair, onde é que ele encontra suporte? 80.606 pontos. Esses topos aqui rompidos, né, agora viram suporte. Na mínima da última sexta-feira, 79.620 pontos. Depois aqui, 78.559 pontos. Vamos olhar agora o gráfico de Petrobras, Petri 4. Antes da gente seguir, um recado bem rapidinho para vocês. Aqueles que gostam de acessar notícias de empresas, eu sei que tem muitos de vocês que não só olham o gráfico, mas também olham notícias. Você vem aqui no site Finance News, www.financenews.com.br e digita aqui embaixo o seu nome e o seu e-mail e a gente manda diariamente para você, na parte da noite, já mais para o fim da noite, as notícias, principais notícias do mercado, do setor corporativo, junto com a análise gráfica feita pelo analista Dalton Vieira. Dia de semana é ele que faz a análise gráfica. O estudo gráfico, esse que eu estou fazendo, é feito por mim somente aos fins de semana, tá bem? Vamos então, retomando aqui o nosso estudo. Petri 4, gente. O que nós podemos dizer desse gráfico? Se continuar subindo, na minha opinião, a próxima resistência está nessa região aqui, ó, 23 com 22, 23 com 25. Por quê? Porque esse papel fecha o gap. Qual o gap? Esse gap aqui de preço, olha, deixado ainda lá no mês de maio, no fim do mês de maio, quando houve aquela crise provocada pela greve dos caminhoneiros. Tá? Então essa aqui é a resistência, essa aqui é a próxima resistência, caso continue subindo, né, gente? Quem entrou está de parabéns, quem não entrou, entrar agora fica fora de timing. Por quê? Preço está aqui, média de preço de 9 períodos está aqui. Isso tudo aqui é o tamanho do risco. Média de preço de 21 períodos está aqui embaixo. Isso tudo aqui é o tamanho do risco de entrar agora. Então, o que a pessoa tem que fazer? O que o trader tem que fazer? Né? Ele tem que esperar ou o papel ficar congestionado aqui, fazer uma correção no tempo, uma lateralização, ou o papel cair. Se cair, gente, onde é que encontra suporte? Na minha opinião, Petri 4 tem um suporte aqui imediato em 20,76, 20,70, um suporte. Depois um outro suporte muito importante em R$ 20,09. Tá? Então, se o papel fizer um pullback, se recuar, e aí sim voltar a subir e romper essa região aqui de 21,50, aí sim pode ser um ponto de entrada, de acordo com o seu perfil de risco. Tá bem? Mas entrar agora é assumir muito risco. Tem que esperar fazer aqui uma queda. Se o papel não cair e voltar a subir, paciência, né, gente? Agora o timing da operação já passou. Bom, é um gráfico que eu colocaria no radar, sim, para ficar aí, porque é um gráfico para ficar, né, para que vocês possam fazer os estudos durante a semana desse gráfico, porque quando o Petrobras sobe, sobe com aumento de volume, isso é muito importante. Lembrem, é o volume financeiro que justifica uma tendência. Aqui, tendência clara de alta de Petrobras, porque os fundos e os topos são ascendentes, são cada vez mais altos. Vamos agora olhar o gráfico de Vale 3. Com relação ao gráfico da nossa mineradora, pessoal, na minha opinião é o seguinte, ó, rompendo esse topo, rompendo 54,96, R$ 55, o papel busca aquele topo principal em 56,45, que é esse aqui, ó. Isso aqui exerce uma resistência significativa ao preço. Então, chegando lá,
é preciso cuidado porque lá pode voltar a cair, tá? É uma resistência importante. Agora, caso rompa 56,71, na minha opinião, nós vamos ter aí o início de uma nova tendência de alta, tá? Então, gente, entrar no rompimento desse topo aqui, R$55, você vai ter um ganho relativamente pequeno até os 56,52. O que o gráfico fez neste momento? O gráfico fez um recuo desejável, né? Desejado até a média móvel de 21 períodos, tá? E agora sinaliza aqui que ele pode voltar a retomar a sua alta, ok? Vamos ver se ele vai armar aqui um pivô. E se armar esse pivô, R$55 é um alvo imediato, tá, gente? Esse papel ele tem um suporte bem importante aqui, ó, 52,36. Depois na média móvel de 21 períodos, 51,28. Agora um gráfico que eu gostaria de compartilhar com vocês, que na minha opinião é um gráfico que pode se tornar muito bom, principalmente para operações de position, não é swing trading. Swing trading é aquelas operações que duram alguns dias ou algumas semanas. Position é vários meses. Depois dessa alta enorme, o papel consolida lá no topo. Essa consolidação aqui é uma correção no tempo. O papel fica muito, mas muito interessante caso rompa 8,40, 8,45, essa região aqui em cima, esse topo aqui em cima, o papel fica bem interessante se romper. Eu quero mostrar para vocês o gráfico semanal de CEMIG. O gráfico semanal, gente, ele é um gráfico muito interessante, porque se romper aquela região ali de 8,45, estará rompendo uma resistência que o papel já tenta romper desde setembro do ano passado e não consegue. Está aqui, ó. Olha só, o papel tenta, bate ali, volta a cair, bate ali, volta a cair, agora está chegando lá de novo. Então, acho que é importante ficar de olho para aqueles que gostam de operar esse papel. CEMIG pode ficar aqui andando de lado por mais algumas semanas, sem problema nenhum, rompendo 8,45. Se o volume aqui embaixo aumentar, esse papel pode buscar, na minha opinião, 9,08, tá? E depois 9,60 e depois R$10, que essas são essas regiões aqui onde temos essas resistências. Então, gente, é um gráfico que eu compartilho com vocês para vocês colocarem no radar. Agora vamos olhar um outro gráfico que é BTOW3, o gráfico semanal também. Tá? B2W, BTOW3, ele é um gráfico muito interessante porque ele chegou a uma região de resistência, tá? 32,20. E caso rompa essa resistência, se e somente se romper 32,20, 32,30, esse papel ele fica interessante porque ele pode buscar novamente aquela região lá em cima de R$40. Ok, gente? Para a position, aqui eu estou falando um horizonte de várias semanas, alguns meses. Para que esse rompimento aqui ocorra, o volume tende a aumentar. Tá? Esse volume aqui precisa aumentar. Então é outro gráfico que eu deixo para vocês colocarem no radar e, de acordo com o perfil de risco e de acordo com o estudo de cada um, por favor, não entendam isso como recomendação, é tão somente um estudo, vocês entrem ou não na operação. Tá? Agora vamos olhar Banco Inter. É um papel que me chama a atenção, porque o gráfico desse papel, vamos olhar o gráfico diário, ele, na minha opinião, é um gráfico interessante. Tá? Já eu digo aqui para vocês por que ele é interessante. Vejam só, esse papel ele sobe e agora faz aqui uma acumulação que já dura várias semanas. Veja só, está lateralizado. Na minha opinião, se esse papel rompe essa lateralização para cima, pode buscar a primeira resistência, o alvo, né, 18,95, que é esse topo aqui. Tá bem? Mas para isso, o papel precisa romper, na minha opinião,
17,99, R$18. Tá? Esse banco, ele é um banco médio, ele é um banco que opera basicamente pela internet, né, pelo aplicativo de celular. O volume financeiro é baixo, tem que tomar um certo cuidado com relação a isso, porém o volume financeiro ele vem aumentando um pouquinho. Observem se esse volume financeiro vai continuar aumentando. Caso aumente, caso rompa R$18, aí sim eu deixo para vocês também como sugestão, porque pode ser um gráfico bem interessante, tá, pessoal? O outro papel que nós vamos olhar agora são as siderúrgicas. Vamos começar por CSN A3. Depois a gente olha Usiminas e Gerdau e depois Metalúrgica Gerdau. Com relação à CSN, no gráfico diário, vamos esperar carregar aqui o gráfico. A gente observa que Siderúrgica Nacional já chegou numa região de resistência. Olhem aqui, ó. Observem que nós temos aqui um topo. Esse topo aqui exerce uma resistência ao preço. Vejam o que aconteceu aqui no último pregão. O preço chegou lá perto daquela resistência e o mercado já deixou ali um sinal de indecisão. Opa, será que devo continuar subindo? Então, gente, na minha opinião, esse papel aqui só fica interessante se e somente se romper 9,79. Tá? Se romper 9,79 fica bem interessante porque pode buscar os 10,24, a primeira resistência, e depois 10,87. Não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, estou dizendo que existe uma probabilidade. Agora, minha opinião, o mercado faz o que quer com o preço, né, gente? Não está nem aí para a nossa opinião, mas minha opinião, esse papel, o interessante é que ele fique congestionado aqui, fazendo uma correção no tempo, ou então que ele faça uma correção caindo. Tá? Se ele cair, quais são os pontos interessantes onde pode parar essa queda? 9,44, depois mais aqui embaixo, 9,26. Observem que o papel está bem longe, o preço da média. O preço está aqui, média está aqui. Isso aqui tudo é o tamanho do risco. Então, entrar agora no papel está um pouco fora de timing. Né? Quem ganhou, ganhou, já está embolsando os lucros. Aqueles que não entraram têm que esperar um recuo do papel. E aí, se armar um pivô e romper essa região aqui, né, 9,80, aí sim fica interessante, tá, pessoal? Mas eu gostaria de ver esse papel caindo um pouco ou ficar andando de lado lá em cima. Agora vamos estudar o gráfico de Usiminas, Usim 5. Tendência clara de alta, topos e fundos cada vez mais altos. Esse papel, na minha opinião, ele tem uma resistência bem importante, 9,34, e, para mim, só volta a ficar interessante para uma compra se romper 9,43. Por que 9,43? Porque é onde tem esses topos, é onde tem esse topo aqui, ó, deixado lá no começo do mês de junho. Se romper aquele topo, aí sim pode buscar 9,76, que é a resistência imediata. Se continuar subindo, 10,011, que é onde nós temos essa resistência aqui. Tá? Ele parece aqui ter armado um pivô depois do recuo até perto da média móvel. Vamos ver se esse pivô vai continuar. Agora, na minha opinião, não basta romper aqui, ó, esse topinho aqui, 9,32. Não. Ele tem que romper aquela resistência anterior lá atrás, 9,45. Essa é a minha opinião. E esse rompimento aqui, ele tem que ser feito com aumento de volume aqui embaixo. Vamos olhar agora GGBR4, siderúrgica, a Gerdau. Depois a gente olha a metalúrgica Gerdau. A Gerdau está fazendo aqui, depois dessa alta enorme, uma acumulação. Normal, né, gente? Esse papel, na minha opinião, só volta a ficar interessante se romper 17,20. Tá? Se romper essa faixa aqui de resistência ao preço. Porque aí pode buscar novamente 18,15, onde nós temos uma resistência significativa dada por esse topo aqui. Bom, esse papel ele encontra uma resistência, um suporte imediato, na minha opinião, 16,66, média móvel de 9 períodos,
depois na média móvel de 21 períodos, 16 com 15. Tá? No meio do caminho, 16 com 49, nós temos também um suporte, dado por esses topos aqui. Topo rompido, agora vira suporte. Então, gente, esse rompimento aqui em cima, se ocorrer, não esqueçam, tem que ser feito com aumento de volume aqui embaixo. Tá? Acho que é um gráfico que vale colocar no radar, mas para mim ele fica muito interessante só se romper aqui em cima 18 com 30. Tá? Só se romper 18 com 30, aí ele volta a ficar interessante. Né? Porque de 17 com 24 até 18 com 30, ali ele não tem assim vamos ver aqui um aumento percentual tão significativo assim, né? Dá pouco mais de 5%. Vamos olhar agora a metalúrgica Gerdau, que é a Goal 4. Vamos olhar o gráfico de Goal 4. Daqui a pouquinho nós olhamos os bancos, setor financeiro, setor importante para o índice Bovespa. A metalúrgica Gerdau, pessoal, ela chegou perto de uma região de resistência, praticamente chegou na resistência, né? Resistência dada por todos esses topos aqui, ó. Vejam que esse papel tem dificuldade de romper essa região entre R$ 8,10 e R$ 8,30. É uma faixa que ele tem muita dificuldade, né, esse papel, de romper. Tentou romper lá no comecinho do ano, depois outras 3 vezes, agora é a 4ª vez. Chegou lá, papel cai, recua e faz um recuo até a média móvel de 21 períodos. Esse recuo é normal depois dessa alta aqui gigantesca. Tá? Então, gente, tem que ficar de olho. Né? Esse papel tem uma resistência importante aqui nessa faixa que eu já mencionei. Né? Então, tem que ver. Para mim, esse papel só volta a ficar bem interessante novamente se romper isso aqui. Tá? O papel tem suporte bem importante onde? 7,48. Ok? É um suporte aqui que ele não pode perder. Se perder, pode cair de novo lá para 7,25. Tá? Agora sim, vamos dar uma olhada então nos bancos. Né? Primeiramente, BBAS3. Lembrando que Banco do Brasil divulga balanço esta semana. Vamos conferir quando que o Banco do Brasil divulga o balanço. Se não me falha a memória, é na 4ª ou na 5ª-feira. Vamos conferir aqui na agenda. Está aqui, ó, na quinta-feira, quinta-feira 9, Banco do Brasil divulga o resultado antes do pregão. No mesmo dia, na mesma manhã, tem Suzano e também a Azul que divulgam balanço. Com relação ao gráfico, Banco do Brasil é o seguinte, gente. A entrada, o timing da operação seria aqui no rompimento desse topo aqui, ó, 33,68. Já rompeu, quem entrou, entrou, quem não entrou agora ficaria fora de timing. Na minha opinião, Banco do Brasil tem tudo para buscar 35,46, depois 36,16, depois aquele topo lá, 36,70. Tá? Na minha opinião, esse topo aqui é o topo principal, é a resistência principal que esse papel pode buscar. Tá? Não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode. Observem que o rompimento se deu com aumento de volume, o que é positivo. Caso o papel faça um pullback, caso o papel volte a recuar, onde é que ele tem suporte? Tem suporte 33,66, são esses topos rompidos. Depois aqui nesse fundo, ó, gente, 32,15 também é um suporte bem importante, já perto da média móvel de 21 períodos. Vamos olhar agora BBDC4, que é o Banco Bradesco. Mesma coisa que Banco do Brasil. Vejam, rompeu esse topo, que era uma resistência, rompeu, e agora, na minha opinião, tem a próxima resistência em 32,47, uma resistência de curto prazo, que é aqui nesse topinho. Vencida essa resistência, a próxima que esse papel busca é 33,16. Tá? Por que 33,16? Se nós olharmos aqui na esquerda, esse é um topo, esse topo exerce uma resistência sobre o preço. Então, gente, são possíveis alvos
de Banco Bradesco. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, tem que esperar um possível recuo, um pullback do papel, até a região de 31,71, possivelmente, ou até um pouquinho mais embaixo, não tem problema, e depois verificar se o papel vai voltar a subir. Se voltar a subir, pode ser uma chance de entrar, tá? Esse papel ele rompeu com um aumento significativo de volume na última sexta. Tem que ver se esse volume aqui vai continuar alto. Agora vamos olhar Itub4, Itaú, um dos papéis de grande peso no índice Bovespa também. Ao contrário de Banco Bradesco e Banco do Brasil, Itaú, observem que fez o recuo até perto da média móvel 21 períodos, aqui encontrou suporte e voltou a subir, mas ainda não rompeu o topo anterior, não rompeu essa região aqui, ainda não rompeu a região de 47,29. Então, se essa alta aqui continua e ele rompe 47,30, na minha opinião, tem como próxima resistência 47,91. Depois 48,80. Caso volte a subir, são possíveis alvos. Onde é que tem suporte? Bom, tem suporte na média móvel de 9 períodos, 46,02, né? R$46 aqui. Depois aqui embaixo, ó, 44,94. Tendência clara de alta de Banco Itaú. Para finalizarmos, vamos olhar DIR3. Foi um pedido feito no canal do YouTube. Vamos olhar então, vamos fazer um estudo desse papel. Por favor, você que pediu esse papel, que está nos assistindo, não entenda isso como recomendação. É tão somente um estudo. Você vai decidir entrar ou não no papel de acordo com o seu perfil de risco. Eu agradeço por ter solicitado o estudo desse papel, porque é um gráfico bem interessante. Olha aqui, ó. Após um novo fundo, esse papel lá no começo de junho, o papel disparou, subiu fortemente. Isso aqui é uma subida de mais de 25%, eu acho. Vamos ver aqui. É uma subida de... Vamos medir aqui o tamanho percentual, né? 30%, quer dizer, uma alta gigantesca. Depois dessa alta, é normal que o papel ficasse aqui andando alguns dias, né? Foram quase mais de uma semana aqui andando de lado aqui em cima, fez um recuo e no último pregão, no pregão mais recente aí que nós temos, que é o da última sexta-feira, esse papel, última sexta-feira que foi 3 de agosto, esse papel rompe essa lateralização. Rompe, mas não rompe com muita força, tá? Veja só, rompe e deixa um sinal aqui que parece uma estrela cadente, aqui uma shooting star, ou seja, o mercado não rompeu de forma convincente. O que pode acontecer, gente? O papel pode voltar de novo para sua congestão normal, tá? Ficar aqui congestionado, o papel pode até cair, não vejo problema nenhum, pode até buscar aqui de novo o suporte em 6,91 ou o suporte em 7,07, onde fica a média móvel de 9 períodos, tá? Não tem problema nenhum, ou ficar aqui nessa região de suporte, exatamente onde ele parou, 7,19 é um suporte. Agora, se esse papel continua aqui o seu rompimento, vamos aguardar os próximos candles, ele fica graficamente muito interessante se continuar esse rompimento. Precisamos que o volume aumente. O rompimento dessa congestão não foi com aumento de volume, foi com um volume baixo. Então esse volume aqui tem que aumentar. Essa é a condição importante para que esse rompimento aqui seja feito com fundamento. Se romper, gente, se continuar a subir, eu gostaria que vocês olhassem aqui o gráfico semanal, porque é um gráfico muito interessante, tá? O diário e o semanal da construtora, né, da direcional. Vejam só. Vamos dar aqui um zoom aqui nessa tela. Na minha opinião, esse papel pode buscar a região de R$8. Tá?
nas próximas semanas, nos próximos meses. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Estou dizendo que isso pode acontecer se esse rompimento continuar. Tá? Mas, lembre-se, o volume precisa aumentar. O volume ainda está um pouquinho baixo. O volume tem que continuar alto, assim como nas semanas anteriores. Observem aqui que na semana que passou o volume caiu. Tá? O volume tem que aumentar. Ou esse papel pode ficar congestionado mais algumas semanas, não tem problema nenhum. Tá? O importante é que o rompimento começou e pode buscar lá os R$8. Então é um gráfico interessante, é para se colocar no radar, sim. E agradeço por ter trazido até nós essa sugestão. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós voltamos a nos ver no próximo final de semana. Até lá!